Olá, muito boa tarde. Está entrando no ar o nosso Liberdade de Expressão deste sábado. A apresentação de Matheus Mitterer, produção e edição Misael Lima, produção de áudio do Paulo Barbosa e a direção geral do Mauro Roberto Valmórbida. E o nosso programa de hoje é um programa especial. Muitas vezes a gente fala sobre a dificuldade financeira do município de Erval do Oeste e desde janeiro de 2015 é feito todo um trabalho especial para que o município consiga melhorar sua situação financeira. Com isso, eu recebo o prefeito de Erval do Oeste, Ronaldo da Rosa, e também o secretário de Desenvolvimento Econômico e Habitação, Ramon Ramella. Eles que vão falar sobre essa ótima notícia que foi o ano de 2025, onde o município de Erval do Oeste, no seu desenvolvimento econômico, subiu 15%. Prefeito, primeiro, obrigado, boa tarde, parabéns para vocês, primeiramente, né, nós, em nome da rádio, e nós, ervalenses, por esse feito, né, que é começar esse trabalho devagarzinho, mas que já vem dando resultado. Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Líderes, os espectadores que acompanham através das redes sociais. Cumprimentar o Mauro, né, o diretor da rádio, e toda a equipe aqui desta emissora conceituada, secretário Ramon também. Cumprimentar a todos e agradecer principalmente a todos que têm apostado em Erval do Oeste, na nossa maneira de condução, no trabalho do secretário de Desenvolvimento Econômico também, que é um cara que paga imposto e sabe o quanto é importante para o município ter o pagador de imposto acreditando, tendo um ambiente preparado para fazer o seu investimento e para que, com certeza, ele evolua no município e junto o município evolua com o empresário. Ramon, obrigado pela sua presença também, boa tarde. Boa tarde, Matheus, boa tarde, ouvintes da Rádio Líder, cumprimentar o prefeito, cumprimentar ao Mauro, né? E vou trazer uma notícia, já que até o prefeito acho que nem sabe, hoje de manhã eu estive pela manhã na prefeitura e baixei quantas empresas foi aberta agora no ano de 2026. Então a gente teve 76 empresas abertas, né? Nesse ano, 33 empresas a mais que em relação a 2025. Então nós estamos fazendo um comparativo, né, desse primeiro trimestre, né, em relação ao primeiro trimestre de 2025. Então isso daí, né, eu nem comentei com o prefeito, então a gente tem já uma excepcional notícia já nesse ano de 2026. A gente veio para falar do desenvolvimento econômico de 2025, mas eu trago também essa informação em comparação da nossa administração. Isso que o prefeito sempre bate em cima de nós, da nossa equipe do desenvolvimento, que nós temos que fazer comparação entre um ano e outro, né? Então a gente já traz uma excepcional notícia. É muito boa mesmo a notícia, né? Então, em comparação a 2025, esse primeiro trimestre, né? Quadrimestre praticamente, são 33 empresas a mais, então, do que foi no outro. Exatamente, 33 empresas a mais abertas em relação ao mesmo período que 2025, né? Eu peguei de janeiro a março, né? Não computei abril, então nesses primeiros 90 dias aí a gente teve 33 empresas a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Teve algumas que também fecham, enfim. Né, é normal, né? É normal, enfim. Então a gente teve esse saldo positivo, né? Então já é uma excepcional notícia que a gente traz para os ouvintes da rádio. É importante também, né, em conversa sempre com o prefeito e você, né, Ramon, que não tem que se comparar ao passado, mas sim agora ao presente, ao presente e ao ano de 2025. Então agora busca-se ultrapassar a meta que foi estipulada em 25. Em 25, exatamente. Nas conversas aí com o prefeito, com a nossa equipe, né, a gente sempre tenta trazer facilidade para o empresário, né? Então, hoje em dia, o que o empresário precisa? Ele precisa de uma certa facilidade, uma certa agilidade dentro da prefeitura, né? Dentro do poder público. Então, é isso que a gente focou bastante no ano de 2025, né, Matheus? A gente conseguiu pôr em funcionamento a Sala do Avanço Erval, que foi um grande marco na nossa administração do ano passado, que ajudou um monte a jogar esse número para cima, né? Então, hoje, a população, o
o empresário, aquele cara que está abrindo a primeira empresa, ele vem até nós e a gente traz para ele o quê? A gente traz para ele rapidez, facilidade em fazer o negócio acontecer, né? Então é isso que a gente tem, esse é o grande diferencial nosso hoje, né, prefeito? É tentar trazer essa agilidade, essa rapidez para o cara que quer investir no nosso município, né? Hoje, muito se falava, né, na questão do tempo que se demorava, né, para você abrir uma empresa. Hoje, quanto tempo demora aqui em Erval? Na verdade é assim, Matheus, o MEI a gente abre na hora sai com a empresa aberta, com os boletos para pagar, a gente brinca, né, então já sai com os boletos para pagar, então, mas sai na hora, né, sai na hora que a empresa sai, pode trabalhar na mesma hora, né, no mesmo dia, né, então a gente trouxe uma facilidade grande, né, com a sala do Avança ali, ele já sai na hora com a documentação pronto para trabalhar. Me permita, Ramon, né? O MEI é um procedimento padrão, né? Essa agilidade, mas nós também temos, e aí aqui entra mais uma vez o agradecimento ao trabalho do secretário, que quando entra um pedido de abertura de empresa na prefeitura, é uma determinação minha que ele tramite o mais rápido possível. O Ramon já pega pela mão, já fala com os setores envolvidos, e a gente cansou, inclusive, de liberar 19 CNPJs aqui na vigilância sanitária num único dia, que estavam represados aí no ano passado, o pessoal acostumado, né, e com muito serviço. Então, assim, a prioridade número 1 para pagar o salário do servidor, para pagar o salário dos políticos, para fazer o investimento é a geração de emprego e renda. Então, isso é a prioridade total. Eu cobro do Ramon, muitas vezes o pessoal vai lá e ele não é para ficar na prefeitura. Ele não tem um escritório na sede da prefeitura. O lugar do secretário é visitando a empresa. Então, às vezes a pessoa, não, o secretário de desenvolvimento não está aí. Não está aqui, porque não é o escritório dele lá na prefeitura. O lugar do secretário é visitando a empresa. Tanto que o Ramon, nesse trabalho, conseguiu trazer para Erval do Oeste umas empresas importantíssimas que começam a faturar esse ano. Faz o contato entre a empresa, o dono da ideia, faz o contato entre o dono do barracão, ajeita ali, o dono do barracão aluga, ganha o aluguel, o dono da empresa vem para Erval e aí acontece. Então é uma determinação minha. Quando o Ramon falou aí dos números, eu fui pesquisar aqui no sistema já. Ramon, 33 o ano passado e 77 esse ano. Sim. Que abriu, então dá 43 de diferença a mais. Tá. 43. Então, Ramon, não sabia disso, fui dar uma pesquisada aqui. O ano passado abriu 33, saldo positivo em 3 meses. E esse ano, 77. Tá aí, ó. 3 meses. 3 meses. Então, nós estamos muito contentes. E qual que é a grande mensagem? Você, investidor, empresário, que quer investir, venha para Erval do Oeste. Aqui o protocolo é feito direto lá com o secretário, se precisar, lá no meu gabinete. É a gente que vai despachar. Com respeito a todos os servidores que fazem um trabalho fantástico. Todos. Nós precisamos crescer. Não tem outra alternativa. Nós crescemos 15% no ano passado e nós tínhamos que crescer mais. E esse ano nós vamos crescer mais. Por que o ano passado nós tínhamos que ter crescido 20%? Porque as empresas, quando fazem um investimento, elas deduzem do valor adicionado. Né? Isso aí, quem sabe, é assim que funciona. Faturou 10 mil reais, mas investiu 4, e esses 4 deduz do valor tirado de nota para não haver tributação. Então, tivemos no ano passado 60 milhões de valor adicionado deduzido em virtude de investimentos. Por exemplo, uma empresa comprou uma máquina de 18 milhões de reais. Ela vai deduzir 18 milhões de reais do seu movimento. Se ela não tivesse feito essa aquisição, nós teríamos no ano passado 60 milhões a mais de movimento econômico. Sim. Né, Ramon? Então nós teríamos com 25% de crescimento no ano. Entendi. Só que esse ano, essa empresa que deduziu o ano passado, que modernizou o parque Fabril, ou que fez um investimento na ampliação, ela vai produzir mais. Então, e esse ano vai acontecer isso aí. Possivelmente tem algumas empresas fazendo investimentos, mas se a gente computar, né, as não deduções, o que é o correto é ter as deduções, é normal. Mas a gente cresce muito mais. Nós precisamos crescer. A minha meta era entregar o mandato com 1,2 bi de movimento econômico. Mas nós vamos atingir 1,2 bi um ano antes. 2025 era quanto? 812 milhões em 24. Tá. Nós fechamos 25 com mais ou menos 926, sofrendo alguns ajustes para mais. Então, 15%, né? 926, podendo aumentar e variar 8 milhões. 120 milhões de reais a mais. 128 milhões de reais é para dar após os ajustes, né? E aí, esse ano, a gente quer crescer mais 120 milhões.
Lógico que as deduções dos investimentos são justas, mas a gente acredita fielmente que chegaremos perto de 1,1 bi esse ano de movimento econômico. Isso faz com que volte FPM por população, volte ICMS e demais tributos, e a gente tenha a renda direta aqui dentro do nosso município. Só essa é a salvação do nosso município. Então a gente está muito contente, né, Ramon? Exato. Repito aqui, a Secretaria de Desenvolvimento tem feito um trabalho fantástico. O Avanço Erval funcionou muito bem. Nós temos uma equipe preparada para pegar o empresário que quer investir aqui em Erval. É lógico que ainda existe algum entrave. Sempre vai existir, mas o mínimo possível que a gente saiba, tá? A gente precisa que os empresários nos liguem para mim, liguem para o secretário, a gente vai visitar e vai trazer para cá, para Erval do Oeste, porque nós precisamos crescer. E esses números, Ramon, que você passou agora, então, aí, desse crescimento de empresa, de 33 saldo positivo, que o ano passado abriu 50 no primeiro trimestre e fechou 17. Sobrou um saldo positivo, pelo que eu vi aqui, de 33, né? Esse ano abriu 87, 86 e fechou 9. Saldo positivo de 77. Isso é muito animador. Realmente fico muito satisfeito aí, acreditamos que estamos no caminho certo. Obviamente, prefeito, quando a gente fala de a rapidez ou não de abertura de empresas, uma empresa que não oferece risco, obviamente ela tem, né, a abertura facilitada e mais rápida até na mesma hora, né? Sim. Agora, uma empresa que precisa de um alvará sanitário ou tem alguma outra questão que precisa de uma fiscalização diferenciada, obviamente ela não tem, né, uma abertura na mesma hora. Ela precisa de todos os laudos, de tudo isso, né? A gente conseguiu, através da Secretaria do Ramon, envolver as secretarias, os órgãos do município responsáveis pela abertura de empresa. Né? Se tiver tudo ok, é uma fábrica de não sei o que lá. Salame. Né? Vai precisar da vigilância, mas a vigilância está envolvida com a gente e sabe da necessidade de liberar essa fábrica de salame. Né? A tributação está envolvida com esse nosso processo de crescimento. Ela sabe que tem que ser rápido. O planejamento, né, Ramon? Sim, ele sabe que tem que ser rápido. Então, é um processo mais complexo? Mas nós temos todos os setores preparados e conscientes e dispostos a fazer com que as coisas aconteçam com mais rapidez. E eu, com todo o respeito que me é peculiar, eu cobro muito. Eu cobro e nós precisamos de desenvolvimento econômico. Não tem outra alternativa. Precisamos. Então, Ramon, que acelerar. Uma vez por dia, 2 vezes por dia. Ramon, como é que tá tal coisa? Sim. Como é que tá essa? Já tô indo. Sim. E é aquele tendel lá na prefeitura, mas tá aí o resultado. Uma bagunça organizada, né? Então, tá aí o resultado. Vamos lá visitar tal empresário? Vamos. Pega o carro, vamos lá. O que você precisa para vir para Erval? Nós temos todos os incentivos. Eu ia falar que o prefeito foi... Essa empresa a gente não vai divulgar nomes, né? Hoje, né? Enfim, eles estão vindo se instalar aqui no município. O prefeito foi 2 vezes lá na empresa, ele veio na prefeitura 2 vezes, foi lá mostrar o terreno, o prefeito foi lá no meio do mato, é aqui que nós vamos fazer, aqui que precisa ser feito isso e aquilo, enfim, né? Então, não é só méritos méritos também do prefeito, que foi nessa empresa, trouxe, foi ver onde é que ele ia se instalar, e aqui, enfim, e essa empresa vai se instalar e vai ser um faturamento aí na casa dos seus 50, 60 milhões ano, tá? Que já está com o terreno comprado, já tudo pronto para vir se instalar aqui dentro do município. Isso daí, ele escolheu o município de Erval do Oeste por quê? Por causa dessa facilidade, enfim, desse aproximo do poder público, do prefeito, do secretário, tudo para tentar agilizar ao máximo, né, a vinda dessa empresa para cá. Então, isso daí também é méritos não só meu, como de toda a administração do prefeito. Ele já chamou o pessoal do planejamento, dá para fazer isso, né? Então, foi um negócio bem legal, que a gente vai colher os frutos, talvez lá no final, ou só no próximo mandato, para colher os frutos dessa empresa, que o namoro começou agora, teve a compra do terreno agora, e até fazer a obra, enfim, né, vai demorar. Mas o importante é que vocês buscam para o futuro também, né? Não é apenas o presente, né, prefeito? Isso, Matheus, é o mais importante. O que o Ramon diz, e é o que a maioria dos políticos olha. Se é para o próximo mandato, é outro prefeito, eu não vou fazer. Não, nós precisamos fazer. Eu preciso fazer coisas que eu vou colher durante o meu mandato, que já passou um ano e meio quase, né? Falta mais 2,5,
ou o outro prefeito vai colher no outro, ou o outro ainda mais para frente. Então nós precisamos ter esse desapego e preparar o município. Quando a gente precisa fazer uma dívida também, você vai pagar um pouco e o outro prefeito vai pagar um pouco. O resultado, você vai colher um pouco e o outro prefeito vai colher. Então, isso é fundamental. E eu dizia que nós temos todos os incentivos, porque o empresário hoje, o empresário que fatura razoavelmente bem, ou que está começando agora também, qual que é o maior incentivo? O empresário vai investir 30 mil reais numa pequena fábrica. 30 mil. O que é melhor? Ele tem um incentivo da rapidez, ou ele tem um incentivo de 500 reais de desconto de algum IPTU, algum imposto durante uns meses, e deixar os 30 mil parado ali 6 meses e ficar 6 meses tendo prejuízo? É muito melhor faturar 6 meses. Então, o que a gente quer dizer para o empresário? O maior incentivo nós temos. O maior incentivo. Que é a rapidez, a atenção. A gente não pode atender 100% das expectativas, mas a gente busca ser o mais próximo possível do investidor, independentemente do tamanho. O pequeno é a mesma importância que o grande. A vantagem é que o pequeno muitas vezes tem alguma facilidade a mais, é mais rápido do que uma empresa grande que talvez demanda questão energética, acesso, enfim, de energia, acesso, melhor dizendo, e essa é a nossa maneira de trabalhar. Nós temos no agronegócio, nós demos o ano passado, a prefeitura deu no caso, infinitas horas de incentivo. São uma lei antiga, de 2020, 2021, não me lembro, que a nossa administração ano passado deixou de arrecadar esse recurso, mas alguém fez pensando no futuro. Alguém fez pensando no futuro e deu certo. Galpão, né? Tem essa e tem a lei de incentivo mesmo para a terraplanagem, que destina 50 horas para quem está investindo. Então, assim, esse é o modelo que a gente precisa aproveitar. Alguém fez pensando no município lá na frente, e as coisas aconteceram. Então, ano passado, a nossa administração certamente abriu mão de uma receita significativa com essas horas, mas a longo prazo vai ser a salvação da lavoura. São darks, vai né? ser dark, chiqueiro, de estoque de área, uma coisa que nós estamos fazendo agora falando de agricultura, uma promessa minha de campanha que nós colocamos em prática foi esse trator de esteira que a gente ganhou do Jorginho, uma boa parte e a outra parte a gente bancou com recursos próprios, que já está trabalhando. Já abrimos aí uns 20 hectares, 30 hectares de terra que vão produzir 2 safras por ano. O cara vai vender o grão, vai criar mais gado e vai tirar mais nota. Essa é o incentivo que a gente precisa dar para a produção, né? Exato. Falando um pouquinho, o nosso turismo também vem forte, né, prefeito? Só para vocês terem uma ideia, 10 mil pessoas visitaram os nossos mais de 44 empreendimentos turísticos que a gente tem aqui no município, né? Mais de 10 mil pessoas. Então, isso daí tudo agrega no nosso movimento econômico, né? 10 mil pessoas, mas é um número bem significativo, né? Pro ano de 2025. Então, ajudou também, enfim, a estar desenvolvendo a economia. Hoje a gente tem vários pontos, né? A questão do lavandário, das cabanas, que é referência aqui no meio oeste catarinense, né? As cabanas tem várias aqui dentro do município. Então, tá bem legal. Tá bem interessante esse negócio do turismo. Também, né, a questão das famílias, né, café colonial. Os cafés coloniais, então, tem 3, 4 famílias que fazem, né, o café colonial, então, fenomenal, um agrega o outro, né, faz a visitação num lugar, acaba tomando café em outro, enfim, tá tudo somando para o desenvolvimento do nosso município, né? E aí que tá, eu gosto muito de número e da roda da economia. O secretário falou um dado muito importante, apresentou um dado importante, 10 mil pessoas. Vamos estudar, Ramon, o ticket médio dessas pessoas, mas certamente todas deixaram um valor. Elas deixaram um valor para o empresário que está apostando no nosso turismo, e esse empresário vai ampliar, porque tem a veia empreendedora, não vai guardar o dinheiro, vai refazer, vai ampliar, vai aumentar, vai reinvestir esse dinheiro, vai comprar no nosso comércio. O que a gente tem pedido frequentemente para eles, né, secretário? Comprem em Erval. Comprem em Erval ou comprem de clientes teus. Por exemplo, eu sou prefeito, tenho uma empresa e vendo bem para o mercado, já sabe, eu vou comprar no meu cliente também, né? Então, comprem dos teus parceiros ou comprem no nosso município. Porque é assim que a gente vai desenvolver. Então, esse dinheiro que essas 10 mil pessoas trouxeram, girou aqui.
10% vai para a poupança, mas 90% ele circula em novas propriedades, em novas organizações, e o município aí entra com uma questão de muita responsabilidade, que é a manutenção das estradas do interior. Tá? A gente tem hoje 80% das estradas em boas condições, 70%, não vamos exagerar, mas esse ano a gente começou um trabalho que queria ter começado o ano passado, né, de alargamento, cascalhamento, um trabalho sólido e consistente. Ele demora um pouquinho mais, mas é um trabalho que a gente faz e faz bem feito. Então a gente vai chegar em todas as estradas do interior com uma manutenção estrada nunca vista antes, uma manutenção perfeita, tá? Perfeito para dar condições do empresário rural continuar investindo e dar condições do empresário do turismo apostar cada vez mais. Quem tem um espaço aumentar, quem tem capacidade para 50 pessoas ampliar para 80, tem vários empreendimentos sendo construídos aqui na nossa cidade, vários mesmo. E com certeza esse ano eu não quero ser muito otimista, mas eu estou otimista ao extremo. Vai dobrar esse número de turismo com certeza, tá? E agora com todas as obras que a gente está iniciando, né? A gente no ano passado começou uma cruzada muito forte quando assumimos o mandato, que foi em busca de recursos com os nossos deputados, com os deputados de cada vereador. Cada vereador tem o seu deputado estadual e todos eles já mandaram recurso para o nosso município. Esse é o trabalho do vereador, eles têm feito com muita ênfase esse trabalho. Todo vereador, os 9, tem o seu estadual e o seu federal. No mínimo veio 500 entre os dois de cada um dos vereadores que lá estão. Então, a gente agradece muito os vereadores, agradecemos ao governador, e o governador, como é um ótimo gestor, tudo o que ele dá, ele deixa uma rebarbinha para o município pagar. Para demonstrar que a gente tem que ter responsabilidade. É que nem eu quero comprar um tênis. Né? O meu pai, quando era criança, tênis custa, na nossa época, tênis baratinho, né? 50 pila. Tá, você dá 40, você bota 10. Vai 59,90, você bota 9,90. É assim que cria valor e amor aos números financeiros. Então, estamos fazendo um trabalho de casa. A primeira oportunidade que eu tiver, nós estamos bastante próximo do nosso governador, porque ele tem sido, de 2025 para cá, como sempre foi Derval, mas ele tem sido o motor da nossa administração, né? Sem dúvida nenhuma, ele tem tido um olhar, ele está no último ano de mandato, mas 2025 para cá, ele tem descarregado muita força mesmo aqui na nossa cidade, e a gente vai ser eternamente grato a ele. A gente não vem se agradecer, como eu costumo dizer. Então, com todas essas obras que estão iniciando agora, com certeza nós teremos muito mais turismo. Nós temos coisas fantásticas, eu vou pedir para o Ramon segurar, ele é ansioso para ele não falar, que vão acontecer aqui na região central nesse ano. Tá, coisas fantásticas que vão acontecer. A gente não é que quer fazer suspense, a gente quer deixar tudo redondinho para daí sim apresentar para a comunidade. Exato. Vamos falar um pouquinho também do distrito, né? Já que o prefeito falou em listar, né? Eu gostaria de perguntar isso. Como é que está hoje a situação do Distrito 3? O distrito, nós tivemos alguns probleminhas, né? Já era uma coisa que até já o prefeito já está cansado de cobrar, enfim, não depende só de nós, não, né? Enfim, já era para ter sido licitado. A gente sabe que está um pouquinho atrasado nessa questão de fazer essa licitação, mas já está andando, né, prefeito? Graças a Deus agora tá licitando a obra, e dentro dos próximos dias aí a gente vai conseguir fazer a licitação dos terrenos, tá? Então, é um grande marco para nós, né? Esse distrito vai aumentar um monte a arrecadação do município com todas essas empresas. Imagine se nós já crescemos 15 sem o distrito, imagine com o distrito que a gente vai conseguir fazer. Então a gente está trabalhando, tá? Teve algumas coisas que aconteceram no meio do caminho que não veio ao caso, né? Mas a gente está trabalhando e dentro dos próximos dias a gente vai estar listando para as empresas esses terrenos do distrito. Quantas empresas vão ser? Na primeira nós vamos licitar 12 terrenos, tá? Aí quando for feita a infraestrutura, que a infraestrutura já está licitando, tá? Tá e aberto, aí, né? quando tiver toda ela pronta, a gente vai licitar todos os 42, eu acho, que vai ficar para trás. Né? Então a estrutura tem a infraestrutura de asfalto, saneamento e luz. Exatamente, é isso que está sendo licitando para ser feita a infraestrutura. Já está em processo, né, secretário? Sim, já está em processo. Já está aberta a licitação, logo teremos o vencedor. O que não está aberto ainda é a licitação para os empresários se cadastrar, para daí ter a aquisição dos terrenos. Esses primeiros terrenos são
para frente aqui agora, então. Exatamente. Esses 12, 13 terrenos que a gente vai listar, ainda a gente não sabe, tem um na ponta ali que está dependendo de uma questão ambiental. Esses 12 que a gente vai listar, aqueles que dão para a rua, vamos dizer, né? Para a rua aqui de baixo, que não precisa de acesso para já estar fazendo a infraestrutura deles. Então, mas a infraestrutura vai estar tocando igual. Vai estar tocando igual, paralelo a isso, já vai estar executando a obra para a infraestrutura que tu falou de asfalto, de água, de luz, para daí a gente terminar e fazer os outros para cima, né? Que eu digo para cima, que não é ali na rua, né? E nós temos uma questão lá com o distrito também, tem 50 mil metros lá, acho que até mais. Nem me lembro o tamanho, que era reservado para o cemitério, né, Ramon? Sim. Tu lembra o tamanho? Não me lembro, agora de cabeça, que mas a gente é mais quer ou ir lá menos dar isso. uma olhada na topografia e vamos liberar também. Cemitério por isso... nós vamos reformar esse aqui, não vamos mexer, não vamos trocar fazer de um lugar. cemitério novo lá. Segunda-feira eu tenho reunião com uma empresa que vai fazer um estudo completo do cemitério. Vamos organizar, vamos investir uma grana importante ali. O governo do estado destinou 800 mil, a gente deve aportar mais 1 milhão. Né? Vamos gastar uns 2 milhões de reais, mas vamos fazer aqui. Vamos revitalizar, reformar, reorganizar e vamos fazer aqui. Então lá vai sobrar mais uma área que a gente quer botar empresa. Temos também alguns lá, terrenos... lá então não será não vai mais. cemitério vai lá. ser. Lá longe, de 6 quilômetros, né? Para mim, eu ficaria muito frustrado se eu tivesse que fazer um cemitério a 6 quilômetros aqui do centro, né? Então a gente vai conseguir organizar aqui, se eventualmente não tivesse solução, mas já fizemos um estudo com a empresa, a gente faria um cemitério aqui mais próximo, né? Hoje eu moro ali na região do cemitério, o Ramon também tem empresa para lá, você vê todas as manhãs senhoras e senhores indo para lá com um balde, uma vassoura, limpar o túmulo do seu ente querido, de a pé. Vamos fazer um cemitério a 6 quilômetros do centro, é quase que uma irresponsabilidade, uma infantilidade, enfim, mas é um planejamento e é necessário também, e eu respeito, mas nós vamos fazer aqui no centro. Muito bem. Dentro dessa questão ainda do desenvolvimento econômico, fora a questão da agilidade, há também incentivos fiscais para as empresas? Como é que funciona aqui no município? Matheus, incentivo fiscal a gente não tem, tá? Até porque o prefeito até bateu em cima agora disso daí, o que a gente traz para o empresário? Agilidade e rapidez. A gente não tem hoje nem incentivo fiscal, né? Mas é uma coisa que nós já se reunimos com o jurídico, enfim, né, prefeito? A gente tem umas ideias para pôr em prática, mas nesse primeiro momento a gente não tem nada, tá? Incentivo fiscal, né? Não tem nada. Eu vejo, nós temos uma loja lá em Concórdia, lá a empresa que se instala lá ganha os 2 primeiros, até comentei com o prefeito, os 2 primeiros IPTUs é isento. Daí o prefeito disse, mas Ramon, o IPTU não, é legal, né? Show de bola. O IPTU vai fazer alguma grande diferença, né? Você, por se instalar lá? Resumindo, acho que não, né? O valor é tão pouco que, enfim, não estou desmerecendo ninguém, muito pelo contrário, né? A gente está aí para tentar fazer diferente. Mas, enfim, então hoje incentivos fiscais a gente não tem nada, mas a gente tem uma ideia que a gente está tentando pôr em prática, né, prefeito? E vamos tentar ver alguma coisa diferente. Todo incentivo é bem-vindo e é merecido por quem paga imposto. Paga o imposto, tem que ter um incentivo sim, porque está sustentando hoje uma classe política, na maioria das vezes, ineficiente, inoperante, nem sempre séria, né? A gente vê isso aí no Brasil todos os dias. Governos, salvo a exceção do governo de Santa Catarina, que devolve para o município, a gente não recebe um pila, né, dos governos. Né? Repito, o governador de Santa Catarina, o governo de Santa Catarina é pai dos municípios. É um pai para os municípios. Municipalista. É municipalista, é inexplicável o tanto que é municipalista, né? Então, salvo isso, os impostos que o empresário paga é ICMS, PIS, COFINS e ISS, que é o do município. Aí tu vai dar um incentivo no ISS, que não pode porque é uma renúncia de receita, tem que ter toda uma celeuma lá para acontecer isso aí. O ICMS, que geralmente é a maior mordida, você não pode legislar. Então, o que eu digo e repito? Todo incentivo é bem-vindo e merecido. Mas o grande incentivo é a agilidade, o atendimento na prefeitura, o contato com o prefeito, a rapidez com o prefeito. Se uma empresa precisa umas horas a máquina, a gente arruma, tem também esse incentivo, né? Mas e a gente conversa muito com o empresário, a história do incentivo financeiro
ela é importante. Repito pela terceira vez, ela é importante. Mas hoje ela não é determinante para colocar nenhuma empresa. Geralmente uma MEI ou uma microempresa começa no ano, o saldo contábil dá negativo. Então ela não vai pagar imposto. Então tu vai dar um incentivo para uma empresa que no primeiro ano de investimento, tu fez investimentos, colocou dinheiro, a empresa não vai ter lucro para pagar, né? Então ela vai dar meio 0 a 0 ali. Então o incentivo, ele é uma palavra bonita, mas o maior incentivo é o acolhimento, sem sombra de dúvida. E esse nós temos de A a Z. Né? A gente tem trabalhado muito para isso. Vocês também têm a questão do polo, né, tecnológico. Também é um trabalho, né, que e muitas vezes é um trabalho limpo, né? É uma empresa limpa, porque ela é de tecnologia, né? Exatamente. Computação, ela não tem... Não precisa ter um barracão. Exatamente. No primeiro momento, obviamente que depois pode crescer a empresa e... Exatamente, a gente tem a incubadora tecnológica aqui no município, né? Tem 11 empresas incubadas ali dentro, né? Então também é um trabalho magnífico lá, feito pela Gabriela, e que a gente também tá sempre querendo trazer coisas novas, diferentes, e a gente tem até algumas novidades da questão da incubadora, porque hoje nosso espaço tá pequeno lá, hoje a gente não tem mais nem espaço para colocar nenhuma nova empresa, então já está ficando pequeno, né? Isso daí é fruto de um trabalho árduo, assíduo, né? Que está sendo feito. Então a gente já está com novas ideias, né? Se o prefeito me permite, nós vamos... dá para falar ainda? Não tudo, né? Sou um pouco ansioso, como diz o prefeito. Mas então a gente está com um projeto bem bacana de ter um lugar para o desenvolvimento econômico, né? Então, você me conhece, minha sala lá, tudo junto, né? A gente trabalha em 2, 3 lá, tudo faz parte do desenvolvimento econômico, do Avanço Erval. Então aí o prefeito autorizou nós estar fazendo um ambiente legal, um ambiente focado pro desenvolvimento econômico, né? Então, uma sala grande de reunião, enfim, a gente vai fazer um negócio bem legal dentro do município para acolher o empresariado, né? Para acolher essas pessoas que querem investir no nosso município. Mas então nós começamos, né, nesse primeiro ano do jeito que dava, numa salinha pequena, do jeito que estava, né, do jeito que estava para abrir e funcionar. E agora a gente vai para um ambiente, né, maior, um ambiente legal, um ambiente acolhedor, né? Então isso daí a gente só está indo para um ambiente maior, para um ambiente mais estruturado, porque o crescimento veio, né? Então daí eu tinha até o que o prefeito sempre me cobra, daí chegou a hora de eu cobrar ele, disse, prefeito, então como a gente teve esse crescimento bacana, nada mais justo do que arrumar um ambiente melhor, um ambiente né, mais estruturado, e daí o prefeito deu um aval, e aí a gente vai tá fazendo essa mudança, mas sempre com a ideia de crescer, enfim, ele já trouxe os números, né, a gente já trouxe os números para vocês, então com tudo isso aí que a gente está fazendo, a gente pretende ter um crescimento ainda maior em 2026. O Ramon falou, miséria chama miséria. Miséria chama miséria, e esse ditado é fato. É fato. Lá na minha empresa eu tenho lá, não vou falar marca, eu não vou fazer propaganda, senão o Mauro me manda um boletinho depois. Eu tenho lá 20 tapioca, o cliente quer comprar 40, eu fico devendo 20 para entregar. Eu tenho que ter 200. E eu prefiro lá na minha empresa correr o risco de jogar 5 fora, lá no final que venceu, do que deixar de vender. Então, miséria chama miséria. Então, o que eu disse por Ramon? Façam um espaço adequado, criem um programa diferenciado para esse espaço, eles estão bolando, porque nós precisamos transformar esse espaço num balaústre, um negócio que vai ser o coração do nosso desenvolvimento. Ali vão se reunir empresários, ali, independentemente do tamanho. A Dona Maria, que faz salgadinho para vender, que faz entrega, que é o marido que faz entrega, tem um valor inestimável para nós. Porque o dinheiro que ela pega, ela vai comprar na padaria, vai comprar no mercado, na padaria não, no mercado, vai comprar do fornecedor. Então, assim, todo empresário, quando a gente fala, é independente do tamanho. Empresário é quem tem visão de transformar R$1 em 2. De multiplicar o dinheiro, de gerar emprego, a audácia, a coragem de pagar imposto e viver sob pressão. Pressão dos boletos, dos governos estadual, municipal e federal, todo mundo, das vigilâncias, todo mundo é vigia do empresário. Então, nós queremos valorizar muito nesse espaço aí, vai ser o coração do nosso desenvolvimento. Esse programa Avança, acho que é
uma loteria que a gente ganhou ano passado em criar, né, Ramon? Exatamente. Porque tem funcionado muito bem, tem valorizado. E a gente vai aprimorar isso aí para fazer com que a gente cresça mais ainda. Se nós crescemos bastante, 15 no ano passado, a meta agora é mais de 15. Com certeza. No comércio é assim. Nós vivemos de número. O ano passado foi 351 empresas. Por que nós estamos pegando firme aí, que você não tem que ser mais de 351? Não pode mais ser 350. Vai ocorrer? Vai. Quero deixar registrado aqui, guarda a imagem, que vai ocorrer de um ano ou outro, um número ou outro ser menor. Sim. É normal, é sazonal, só que nós vivemos uma economia cíclica. E, infelizmente, agora nós estamos no ciclo ruim. Sim. Estamos no ciclo ruim, e aí o Ramon me traz esses belos números, e o número, o ano passado, foi 15%. Então, esse ano nós queremos de 15 para cima. Pode ser 15,1, mas nós queremos acima de 15. No ano que vem, vamos trabalhar para cima de 15 de novo. E aí nós vamos entregar um município mais desenvolvido para a nossa cidade. E me permita, secretário e Matheus também, fazer um apelo. Um apelo para todo empresário, né? Quando eu falo empresário, eu já expliquei 3 vezes aqui, independente do tamanho. Formalize a sua venda. Às vezes, e a gente não tem nenhum conhecimento, não temos interesse em nada na questão administrativa de cada empresa. Mas formalize. Muitas vezes tu esquece de formalizar uma vendinha lá com a notinha, né? Esquece de fazer uma nota. Primeiro você vai ter problema com o fisco. A Receita Federal vai pegar nós pelos PIX. Delete. Isso aí é logo que vai acontecer. Então, você tem dinheiro na poupança, você não tirou nota. Você produziu produto rural, colocou o dinheiro no banco e não tirou a nota. Então, formalize a produção. Herval tem muita produção, tem muito comércio, tem muita venda. O que acontece? A nossa população ainda não formaliza. Né? Porque eu não vou pagar imposto, porque já é meu. Nós vivemos em um país de que o imposto é normal, não é o prefeito Ronaldo. É porque o prefeito é bonito, é feio. Porque o governador... Nós vivemos em uma sociedade capitalista com com uma carga tributária vergonhosa, na verdade. Eu queria perguntar isso para você, para os dois empresários. Você antes de ser prefeito, empresário. Ramon antes de ser secretário de Desenvolvimento Econômico, empresário. Quanto hoje, digamos assim, do 100% do valor de um produto, quantos por cento hoje é imposto? Ramon, vou falar pelo meu ramo, depois tu fala. Olha, Matheus, no nosso ramo aí tu pode trabalhar tranquilinho com 35. Eu ia falar esse mesmo, mais ou menos aí, somando 35 só o ICMS é 12, né? Daí tem PIS, COFINS, aí tem os impostos, encargos trabalhistas, que são bastante altos, né? Tem uma série de outros impostos, então, tranquilamente, aí acima de 32%, eu não teria dúvida. Eu gostaria muito de botar no meu bolso o que a gente paga de ICMS só. Isso que a minha empresa é desse tamanhinho, né? Quem conhece sabe, é uma empresa pequenininha. Mas é o Brasil. O prefeito paga, o secretário paga, e nós precisamos que as pessoas formalizem. A gente tem empresas do nosso município que às vezes acabam esquecendo e compra. Isso vai ser problema para a empresa. A gente já sabe, né? A empresa compra, por exemplo, para 500 mil reais, formaliza para 300, vendeu quente 300, mas tem um movimento econômico de 1,5 milhão nas contas dos sócios. Então isso é muito sério, né? Vai dar problema para esse empresário. A gente não quer que nenhum empresário tenha problema, porque nós queremos que eles vivam e cresçam aqui na nossa cidade. Mas você faça a conta como é que cai lá nas telas da Receita. A gente, lá nesses painéis de controle, os caras tem lá 10, 12, 20 televisãozona, painelzão lá. A hora que passa um pente fino lá, pensa que prato cheio para eles. Comprou para 500 mil. Vendeu para 300. Mas passou nas contas 2 milhões de reais. A Receita Federal vai vir e vai estraçalhar essa empresa. E isso para o nosso município é muito ruim. Então, a gente quer que as pessoas façam essa formalização, porque é bom para o município. Porque Joaçaba também tem que formalizar, Luzerne, a gente está todo mundo aqui perto e andamos tudo na mesma linha. Importante, né, falar isso, né, e muitas vezes também
a sonegação, a gente sabe que ela atrapalha também o município, né? Sim. Bastante, porque a composição do bolo do ICMS, ela é feita baseado no que tu tira de nota, né? No valor adicionado, melhor dizendo. Então, se você comprou para R$1.000, mas você controla aquela moda antiga, ainda lá na cadernetinha, eu vou tirar nota para 1.100. Dou uma tapeada no governo, mas eu vendi para 2.000, né? Movimentei para 2.000. Uma vez funcionava muito isso, mas daqui para frente a Receita Estadual e Federal ela vai pegar tudo isso. E o município também perde, porque o nosso valor adicionado não cresce menos que o normal. E aí você vai reclamar porque tem que pagar imposto. Eu também reclamo, tem que pagar imposto, mesmo sendo prefeito. Eu acho injusto, mas vou fazer o quê? O que eu posso fazer? Abrir mão dos impostos aqui de Erval? Mas de Joaçaba não vai abrir, Luzerna não vai abrir, Erval Velho não vai abrir. E aí? Estou sendo eficiente? Né? Então, essa é a dúvida que todo gestor tem. Mas o imposto não tem o que fazer. Infelizmente, a gente precisa devolver. Essa é uma parte importante. Precisa devolver a população em serviço. A gente tem melhorado já bastante coisa aqui no centro, tem feito uma melhora na educação, tem feito uma melhora na saúde, tem muito para melhorar ainda. Registra, tem muito para melhorar. Mas a gente tem evoluído para devolver para a população. Ninguém se importa em pagar se houver essa devolutiva. E esse é o nosso papel. De mediador, fazer com que esse dinheiro venha, mas saia em benefício para a população. Uma outra situação, né, que o governador Jorginho Melo sempre reclamou é a questão da devolução de recursos de impostos para o estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina, a cada R$100 que ele envia ao governo federal, ele recebe 10 de volta. Inclusive, há estados que mandam R$10 e recebem 100. Sim. A reforma tributária que entra em vigor a partir desse ano próximo, ela começou timidamente, melhor dizendo, ela vai equalizar bastante essa situação, tá? Ela vai equalizar, colocar todo mundo meio parelho nesse sentido. Uhum. Então eu acredito que a reforma tributária, nesse ponto, ela vai atender essas divergências que ocorrem entre vários entes da federação hoje e entre os municípios também. Tá? Então, só temos que entender, porque é uma reforma tributária que ela vai ser implantada na sua totalidade em 50 anos, né? Então a gente não vai conseguir ter uma noção a partir dos... Talvez para 10 anos, 12 anos, 15 anos, a gente consiga prever, né? Os gestores, líderes, tributaristas, enfim, contabilidades, né? Classe fundamental nessa questão, consigam prever. Mas a gente vai conseguir ter uma noção mesmo mais a médio prazo. Mas eu acredito, pelo pouco, eu falo como leigo, que a reforma tributária deva aliviar um pouco essa distorção. Eu não estou falando mal do governo. Não, de forma alguma. Governo, porque veio o governo A, B, C, D, E, F. Falando mal da forma e era a mesma forma em todos, né? Isso aí, entendi. Então, acho que precisa se ver essa situação, né? Não que o Estado C lá precise, tenha que receber menos. Mas eu acho que Santa Catarina não precisa pagar a conta dos outros. Exatamente. E nesse sentido aí, Matheus, a gente falando, me permita mais um minuto, acho que está no final, mas você corta o microfone na hora que der. Né? É sempre bom aproveitar essa oportunidade, a rádio tem uma grande audiência. Nós temos começado a trabalhar muito na devolutiva de recursos. Né? Nós agora, na quarta-feira que passou, demos a ordem de serviço de várias ruas do nosso município. A gente quer fazer quase todas as ruas, que bom que fosse, né? Queremos fazer 40 ruas até o final do ano, né? Pequenas e grandes. Faremos todas as ruas do bairro Estação Luzerna, salvo se ficar alguma pequena lá, mas a ideia é fazer todas. Faremos todas as ruas do bairro Santo Antônio esse ano, todas, né? Repito, salvo se ficou alguma lá que falta alguma infraestrutura, enfim. Uhum. Faremos todas as ruas do bairro São Jorge nesse ano, tá? E se estamos ajustando os pila, mas se der, faremos também as ruas que faltam ainda no bairro Rupe, tá? Então, a gente esse ano quer deixar 100% Estação Luzerna, ou quase 100%. 100% vai ser difícil, né? Acredito que dificilmente o prefeito vai conseguir. Mas deixar quase todo pronto. Estação Luzerna, Santo Antônio, São Jorge,
e RUP. Então, esse ano a gente quer resolver esses problemas aí, além das grandes obras que a gente, repito aqui, está iniciando em parceria com o governo do estado, que nos atendem todas as demandas que a gente leva até o governador do estado. Eu agradeço também aqui a grande parceria que nós temos com o PL aqui em Erval, que faz parte da nossa base e que nos acompanhou, né? Nós temos aí uns 40 milhões para vir do governo do estado. Desses 40, 10, nós fizemos uma visita junto com os vereadores do PL, né? Junto com os vereadores do PL. Então, isso tem uma parte importante aí também em 10 milhões desse montante que a gente tem conseguido junto ao governador. Então, só quis fazer uma questão porque a população precisa e merece estar no direito de cobrar a devolutiva do que paga de tributos em serviço. Também apresentaremos nos próximos meses várias novidades na regularização de imóveis, o secretário deve falar do REURB, Refis, estamos passando a limpo aí muitas coisas que vão facilitar a vida do nosso cidadão. Falando um pouquinho do estacionamento rotativo, né, prefeito? Bem Era um lembrado. negócio que os comerciantes até nos cobram, não estava funcionando, o prefeito resolveu cancelar, acho, todo mundo sabe que não estava funcionando, então dentro dos próximos dias também vai entrar em funcionamento, né, prefeito? Já foi feito um estudo, né, o estudo é um pouquinho mais demorado, né, mas já foi finalizado, já deve estar já está com o prefeito, enfim, nos próximos dias já vai entrar em funcionamento, que isso daí ajuda demais os comerciantes aí dentro do município, né? Então, só para ficarem tranquilo que já vai entrar em funcionamento aí também isso aí. Isso com certeza também vai alavancar, né, as vendas do nosso comércio, porque qual foi a dificuldade do estacionamento? Nós assumimos, ele não estava funcionando. E se eu deixar sem funcionar, aí ele vai passar o contrato todo sem funcionar. Então, rescinde, toma o remédio amargo e arruma e faz funcionar. Então, o estudo, por que era importante esse estudo e por que demorou? Porque a empresa que tinha apresentou um balanço deficitário. E aí eu não vou comprar algo que está comprovado que me deu prejuízo. Você compraria a minha empresa se eu te comprovar que ela dá prejuízo de 500 mil em 3, 4 anos? Não, né? Nenhum maluco. Então, por isso que a gente estava encontrando dificuldade de achar algum interessado aqui. A gente aproveita a oportunidade, se desculpa com os empreendedores, comerciantes aqui do nosso centro, mas agora sim, né, Ramon? Isso aí. Creio que a licitação já está andando, né? Já está andando. Está andando, em poucos dias teremos o vencedor dessa licitação e mais alguns dias a implantação efetiva do estacionamento rotativo. Será um modelo novo, moderno, com previsão das vagas legais, já que legalmente constituídas, para especiais, e a gente pediu para incluir também vagas para portadores de autismo, que é uma novidade. Hoje a gente tem bastante famílias com essas especialidades e a gente também quer facilitar a vida deles direcionando vagas no estacionamento rotativo também. Será um modelo bem novo e bem moderno e a população, acreditamos, vai se adaptar com facilidade. Muito bem, gostaria de agradecer, prefeito, sua presença, obrigado. Obrigado também, Ramon, agradecer a presença de vocês aqui no nosso estúdio, né, para falar um pouquinho mais sobre esse desenvolvimento econômico. Obrigado, Ramon. Matheus, queria convidar a população que dia 14, terça-feira que vem, a gente vai estar apresentando esses números do crescimento para todos os empresários, para toda a população aqui do nosso município. Então fica aqui o meu convite para que todo mundo, quem puder comparecer, vai ser ali no auditório da saúde, aqui do Posto Central, a partir das 19 horas. Então tá todo mundo convidado, vai ter um coffee break, enfim, a gente vai apresentar esses números de forma real ali, enfim, para todo mundo, tá? Então fica o meu convite e o meu agradecimento aí para a rádio por abrir esse espaço aí para mim, para o prefeito estar falando um pouquinho mais do desenvolvimento econômico. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Ramon. Prefeito. Agradecer então, Matheus, a direção da rádio, todos os funcionários aqui. Agradecer e parabenizar mais uma vez o secretário pelo trabalho. Reforçar então o convite para todos que queiram participar desse evento no dia 14. A gente vai estar falando sobre estacionamento rotativo, movimento econômico, perspectivas de futuro e vamos estar pedindo para todo investidor, pequeno ou grande, acredite em Erval. Acreditem na nossa cidade. Nós vamos investir muito em obras de mobilidade, vamos investir muito em facilidade, vamos investir muito em coisas que atraiam, em incentivos que realmente facilitem a vida de você que quer empreender em Erval. Então, venham para cá, procurem o secretário, procurem a mim. Nós estamos sempre à disposição. Todo mundo tem o nosso contato, mas venham. O Erval do Oeste está de portas abertas. Esse ano se efetiva a questão do distrito, se efetivam tantas outras coisas que a gente quer fazer, porque nós precisamos, nós merecemos e nós queremos crescer.
Um abraço a todos, muito obrigado, estamos sempre à disposição. Obrigado, então. Obrigado, prefeito. Obrigado a todos ligados no nosso Liberdade de Expressão, que teve a apresentação de Matheus Mitterer, produção e edição do Misael Lima, produção de áudio do Paulo Barbosa, direção geral do Mauro Roberto Valmórbida. Esse foi o nosso Liberdade de Expressão. A gente volta no próximo sábado, sempre com um assunto de extrema relevância para a nossa comunidade. Um abraço, até mais, gente. Tchau, tchau.